Hoje é 21 de setembro de 2020, segunda-feira. E no nosso devocional de hoje, onde estamos tratando do tema Resolvendo Conflitos, nós vamos concluir o segundo pré-requisito que nós temos trabalhado. Nós temos estudado sobre a mansidão, que é o segundo pré-requisito para nós desenvolvermos a habilidade de resolver conflitos, e vimos no devocional passado, na sétima definição, que mansidão é perdoar rapidamente o seu ofensor, não permitindo desta forma que fiquemos remoendo e relembrando a provocação. Assim, nós queremos aprofundar o nosso entendimento sobre o perdão. E a maioria dos princípios a seguir sobre o perdão deriva-se de Lucas 17, versículos 3 a 10. Há outras passagens que serão citadas quando aplicáveis, mas nós vamos nos deter aos versículos 3 e 4 de Lucas 17, que diz assim: Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes do dia pecar contra ti e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. O primeiro princípio que nós observamos sobre o perdão aqui neste texto é de que o perdão deve ser concedido só se o pecado tiver sido cometido contra você. Note que Jesus diz aqui, se teu irmão pecar, ele não está dizendo aqui, se ele não der a você o que você quer, se a pessoa lhe decepcionar, se ele lhe desapontar profundamente. Seu irmão pode fazer qualquer uma destas coisas no processo de pecar, mas ele não necessita do seu perdão a não ser que ele peque contra você. Se o que o seu irmão fez para perturbar você não for pecado, seria apropriado você falar com ele a respeito disso em algum momento, mas não antes que seu pensamento a respeito da ofensa tenha mudado. Em outras palavras, não é o seu ofensor que deve se arrepender, mas você pode ter que se arrepender de algum pensamento não bíblico que o faz se sentir ofendido, que Deus não. Então, é muito importante que eu esteja me policiando para não ter uma reação contra o meu próximo, porque eu estou magoado por ter os meus sentimentos, por ter os meus direitos ou por ter qualquer outra situação que envolve a minha pessoa atingido e não Deus. O segundo princípio que nós queremos destacar é que a parte ofendida, às vezes, tem que tomar a iniciativa do perdão. Se você não pode ignorar ou cobrir com amor, como nós aprendemos lá em 1 Pedro 4,8, a transgressão, você está obrigado como cristão a ir até o seu irmão que pecou contra você e então repreendê-lo. Em Mateus 5, 23 e 24, Jesus nos diz que devemos buscar o perdão das pessoas que temos ofendido. Nesta passagem, a parte ofensora é orientada, é ordenada, na verdade, a ir. Mas em Lucas 17 diz que a parte ofendida deveria ir. Uma vez que você, a parte ofendida, é o que tem conhecimento da ofensa, então você deve ir. Aquele que sabe a respeito da ofensa é o que vai. Talvez seu ofensor não saiba a respeito do pecado, ou talvez não queira buscar a reconciliação. Ou, como acontece muito frequentemente, por ser que haja uma percepção errada da parte de alguém que requer
uma discussão para esclarecer a questão que está ocorrendo. Pode ser o caso de descobrir que nenhuma das partes também venha a ter cometido o pecado. E o terceiro princípio é que o perdão tem um custo. Quando você peca contra alguém, você, ao perdoar, vai ter que pagar um preço. Custa o preço da ofensa que você perdoa. Mas o mais importante é que o custo para você é mínimo quando nós comparamos ao custo que o Senhor Jesus pagou para perdoar os nossos pecados. É por isso que a falta de perdão é um crime tão odioso aos olhos daquele que é o juiz de toda a terra. Na parábola do credor incompassivo, Jesus se referiu ao protagonista como malvado, aquele que depois de ser perdoado de uma dívida incalculável se recusou a perdoar uma dívida muito menor. O texto de Mateus 18, 32 a 34 diz assim: Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. À luz do quanto fomos perdoados por Deus, não perdoar aos que nos ofendem é maldade. Não importa o quanto a ofensa que estamos nos esforçando para perdoar nos machuque. Em comparação às nossas ofensas contra Deus e a dor pela qual seu Filho suportou por nós, a ofensa que as pessoas cometem contra nós ou praticam contra nós é mínima. Quando Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados e pelos meus pecados, ele disse: está consumado. Nossa dívida incalculável foi paga por inteiro. Que gratidão dos cristãos podemos nós, como cristãos, expressar ao Senhor. Quando nós não perdoamos, nós estamos demonstrando ingratidão da nossa parte. À luz de tudo o que Ele fez por nós, ousaríamos insultar o Senhor recusando-nos a perdoar as ofensas menores? Pense sobre isso. Busquemos, de fato, viver dentro deste padrão, o padrão de Deus para as nossas vidas. Que o Senhor conceda a todos vocês um excelente dia na sua presença.